Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou falar acerca de o jejum em geral, o que é jejuar, quais são os tipos de jejum, principalmente quais os benefícios do jejum. Portanto, o que é jejum em geral? Quando falamos em jejum, falamos em abstinência de comida. É a privação de comida durante um certo período. Acaba por ser um descanso do organismo. É uma porta à autorregeneração, é como se fosse a nossa medicina interna. Ainda que não cure nada, o jejum, por assim dizer, permite ao corpo curar-se ele próprio, regenerar-se, restaurar-se, rejuvenescer. Permite que os órgãos de eliminação não estejam sobrecarregados de trabalho e, portanto, a eliminação em geral seja facilitada. A nossa saúde melhora drasticamente, uma vez que a saúde está diretamente dependente da capacidade do corpo de eliminar as toxinas e os resíduos. Quero também esclarecer que não é só porque estamos algumas horas sem comer que estamos em jejum. Normalmente referimos a jejum quando continuamos sem comer quando acordamos e quando deixamos de comer o resto do dia. Quando vamos dormir, entramos em jejum, por assim dizer. Vamos jejuar por 8 horas. Vamos à oficina, vamos à reparação, à manutenção do nosso veículo. O corpo entra num estado de jejum, por assim dizer, num estado de repouso, num estado de regeneração. A certo nível de interpretação, o jejum também é um acto de amor próprio, de autorrespeito, de autodisciplina, de harmonia interna, de empoderamento, de controlo, de autodescoberta, de autodisciplina. Trata-se também de entendermos o quão poderoso é rendermos ao divino, rendermos já àquilo que está para além dos nossos cinco sentidos e que não conseguimos ver e palpar, não é? E experienciarmos a beleza de não estarmos presos a estimulantes, a comer demasiado, ou estarmos sempre a comer para abafar as emoções, ou para abafar os traumas, ou para nos distrair do momento presente, por assim dizer. Quando comemos demasiado, acabamos por ficar muito pesados, muito terrestres. Trata-se também de retirar qualquer distração que nos retire do presente e da consciência que advém disso, de estar no presente, de contemplar o presente, de porque é que as coisas são como são, porque é que estamos a fazer o que estamos a fazer, porque é que somos como somos, de autoconhecimento, de nos focarmos no interior, na nossa personalidade, na profundeza do nosso ser e na relação com o todo e com tudo à nossa volta, por assim dizer. O jejum também nos permite ir para além dos desejos materiais, daquilo que queremos, e permite-nos também focar naquilo que precisamos, que devemos fazer, que a certo nível acaba por também passa por restaurar o veículo e regenerá-lo, não é? De forma a que o espírito não tenha nenhuma obstrução, nenhum aos obstáculos para se poder expressar da melhor forma e para que a inteligência cósmica e a energia cósmica, por assim dizer, possa fluir tanto a energia cósmica do céu como a energia terrestre, não é? Porque uma vez que haja obstruções cá dentro, a energia não flui e então trata-se também de restaurar o fluxo energético. E aquilo que realmente também precisamos é de nos amar a nós próprios e o jejum é um processo de autorrespeito, auto-amor, de amor próprio, e uma vez que nós nos amemos também conseguimos amar o próximo e experienciar o belo, a beleza, o bem, o bom. Noutro nível de interpretação, o jejum também acaba por ser uma arte, devido a todas as tangentes e as variantes e maneiras de o poder fazer nos dias de hoje, com todas as ferramentas que temos e com todo o conhecimento. Mas muito importante também de se apontar é que mais importante do que fazer o jejum é saber quebrar o jejum. Como é que se quebra em geral um jejum? Com fruta, com comida, alimentos que sejam facilmente digeridos, que passem facilmente, rapidamente pelo trato intestinal e que nos acabem por limpar e dar energia. Ainda que tecnicamente jejuar trata-se de abstinência de nutrição, ou seja, de sumos e de comida, hoje em dia podemos estender o termo para outras formas do termo original. Existem vários métodos conhecidos nos dias de hoje. Os mais conhecidos são jejum periódico, jejum intermitente, jejum sazonal, jejum mensal, jejum ritualístico, jejum religioso, jejum de água, jejum a seco, jejum de sumos. Quero apontar que é crucial que haja uma preparação para um jejum. E certos jejuns precisam de mais preparação e de mais
orientação e de mais compreensão, de mais estudo, de mais entendimento. Porque não se começa a fazer um jejum de 3 nem de 7 dias a seco. Nem se começa a fazer um jejum de água de 7, de 21 dias, 30, 40 dias. O corpo pode entrar em níveis profundos de detox e é uma carga demasiada para o corpo aguentar e conseguir eliminar. Portanto, existem vários níveis de desintoxicação, vários degraus para subir, para entender, para experienciar, antes de se partir para um jejum seco prolongado ou um jejum de água prolongado. Principalmente quando o corpo está cheio de toxinas, a qual razão pela maior parte das pessoas que abordam um jejum intenso ou prolongado quer para curar doenças crónicas, degenerativas, cancros, etc. Portanto, deve ser feito com consciência, deve ser feito com preparação e deve ser feito com várias fases. Existe também o jejum de noite, que basicamente é ficar umas horas sem comer antes de dormir, estender o jejum da noite, por exemplo, deixar de comer às 6, deixar de comer às 5, às 7, ficar 4, 5 horas sem comer antes de dormir, ou seja, acaba por ser um jejum intermitente. O jejum de água, apenas se bebe água, no entanto, há quem faça aqui umas variações no jejum de água, há quem incorpore um pouco de limão, há quem incorpore água de coco, há quem incorpore certos eletrolitos na sua água, há quem ponha um pouquinho de sal na água. Se formos a analisar em termos de eletrólitos, o coco é o alimento com mais eletrólitos no planeta, os seios da terra, não é? Que nos amamenta, principalmente no trópico, aqui infelizmente não há. É interessante também contemplar o coqueiro, que é um fálico enorme, energia masculina, e depois tem os seios que amamenta o planeta. Temos também o jejum seco. É de notar que quando se faz um jejum seco, o corpo, se o corpo estiver realmente a pedir água, deve-se beber água. Quando se faz jejum de sumos, o corpo retira a digestão da equação, os sumos acabam por separar a fibra e os nutrientes, e focamos nos nutrientes, bebemos os nutrientes com a fibra digestiva, com a fibra solúvel, e portanto o corpo guarda muita energia para outras tarefas. Ainda assim, os rins continuam a filtrar todos os líquidos. Enquanto que quando fazemos um jejum de água, os rins acabam por ter menos trabalho, acabam por estar sobre uma carga menos pesada. Não tem de processar tantos sumos, tantos líquidos, acaba por ser muito menos processamento no que toca aos rins. E quando se faz um jejum seco, retira-se tudo isso da equação. Quando se trata de um jejum a seco, retira-se a água, retira-se os sumos e, portanto, os rins não têm nada para processar, ou seja, acabam por se processar eles próprios, acabam por processar muito melhor as toxinas que vêm do sistema linfático. Portanto, o detox é ainda muito mais intenso quando se faz um jejum a seco. Como eu disse anteriormente, não recomendo que se faça jejuns prolongados de seco sem experiência anterior, sem o corpo estar hidratado, sem o corpo estar limpo minimamente. Mas podes começar por fazer jejum seco intermitente, que é o que eu costumo fazer, de 12 horas, 4 horas antes de dormir, já são ali 12 horas, o que é maravilhoso e é super fácil de fazer. Uma vez que tenhas comido bastante fruta durante o dia e que tenhas bebido líquidos, ou que tenhas também comido alimentos ricos em água, seja vegetais, seja fruta, acaba por ser muito mais fácil incorporar um jejum seco intermitente. Podes fazer 18 horas sem problemas, 20 horas. Eu, por exemplo, ultimamente nestes últimos dias, até posso colocar aqui uma foto da minha urina há 2 dias que eu tirei uma foto. Ando a fazer testes de jejum seco intermitente e de filtração dos rins. Ou seja, ando a comer só melancia durante o dia inteiro, como melancia desde as 10 até às 4, por assim dizer, e depois não como mais nada, nem bebo mais nada durante o resto do dia. Não passo fome, não passo sede e faço um jejum intermitente seco para os rins filtrarem em condições. Caso estejas num jejum de sumos e queiras fazer um jejum seco a 24 horas para realmente dar um repouso a todos os sumos que bebes e aos rins e o sistema linfático ainda trabalhar melhor, recomendo que te prepares bem, ou seja, recomendo que bebas, por exemplo, os teus sumos
todos do dia até às 2, até às 3, até às 4 e depois das 4 até às 4 do dia seguinte a andar a seco. No entanto, quando se faz 24 horas de seco, deve-se retirar o dia, tanto o final do dia como o início do outro dia, para repousar, para estar descansado. Ando com esta conversa dos rins, então, basicamente para se verificar se os rins estão a filtrar, é colocar num copo ou numa garrafa a urina do primeiro dia e deixar repousar 24 horas o copo. Depois de 24 horas conseguirás ver os depósitos, os sedimentos, a espécie de uma nébula, de uma areia, de uma espécie de poeira sedimentada debaixo do copo ou da garrafa, e aí vais realmente ver que os rins estão a filtrar. Caso não vejas nenhuma nébula, nenhum sedimentos debaixo do copo, mas ainda assim percebeste que o cheiro do mijo da urina está muito forte e que a cor está muito escura, os rins estão a processar, estão a funcionar em condições, ainda que não estão como deveriam estar a 100%. Mas se fizeres um jejum intermitente seco de 12, 14, 16, 18 horas, 20 horas, vais acabar por ver os rins a começar a filtrar. E é aí que o sistema linfático também acaba por ser limpo. O jejum seco tem o seu propósito, tem o seu contexto de ser feito. Eu gosto de fazer o jejum intermitente seco. No entanto, o jejum seco acaba por ser também muito curativo. Até pode ser, em certas situações, certos contextos, mais curativo do que o jejum de água, o jejum de sumos. No entanto, não se pode saltar de graus, como eu falei anteriormente. Tem de ser algo que se deve conquistar, que deve ser conquistado pouco a pouco. A maioria das pessoas tem receio e não compreende como é que o jejum seco funciona, porque estão muito obstruídas internamente, intestinalmente, não estão hidratadas celularmente, e então acabam por ficar muito cansadas, acabam por não ter uma boa experiência. No entanto, também é bom de contemplar que a energia primária vem do sol e do oxigênio da atmosfera. Nós, antes de comermos, antes de bebermos, precisamos de respirar. Daí ser essencial começar por um jejum de sumos prolongado para limpar os intestinos, limpar a placa mucoide e então começar a estar hidratado celularmente, intestinalmente. E os milagres do jejum seco são suportar os rins, suportar o sistema linfático como nenhum outro tipo de jejum consegue, porque, como eu disse anteriormente, sumos saem da equação, líquidos saem da equação, os rins têm, portanto, uma oportunidade para trabalhar como nunca conseguiram trabalhar. Ou seja, a linfa acaba por ser eliminada de uma forma muito mais eficiente. Quando o sistema linfático já estiver minimamente limpo, portanto, recomendo começar com muita fruta, com jejum de sumos, com uma alimentação mais saudável, à base de frutas, para realmente hidratar e começar a estimular o sistema linfático antes de nos aventurarmos num jejum a seco. Quando os rins estão realmente a funcionar e quando os ácidos e os resíduos metabólicos do sistema linfático acabam por ser filtrados e eliminados através dos rins, ficamos hidratados celularmente. Aí é que realmente acabamos por estar mais saciados, precisar de menos comida, de menos bebida, e o corpo e o sistema linfático em geral acaba por estar menos saturado. E aí é quando nos podemos começar a aventurar a fazer um dia, 2 dias, 3 dias de jejum seco, de grau a degrau, começando por jejum intermitente. Isto não existe nenhuma cura milagrosa de um dia para o outro. Tudo neste reino elétrico, neste reino decadente, tudo leva o seu tempo e, portanto, existem certas coisas a ser feitas, certas etapas, certas fases, certos protocolos para se incorporar antes de se conseguir usufruir e beneficiar de um jejum seco. Tanto um jejum seco como um jejum de água prolongado. E, aliás, o jejum de água nunca deve ser feito menos de 3 dias. A partir do terceiro dia é que os benefícios do jejum de água começam a vir. Portanto, no que toca ao jejum seco, aqui para acabar o tópico do jejum seco, eu diria que é o jejum que mais precisa de preparação, porque o corpo precisa realmente estar hidratado e já precisa de estar minimamente limpo para experienciar os benefícios do jejum seco. Existem também jejuns que eu nem sei bem se hei de chamar de jejuns, é quase como se fosse uma dieta uma monodieta, uma dias a comer, uma semana a comer apenas um tipo de fruta. Podem chamar o jejum de uvas, jejum de melancia. O jejum de uvas normalmente come-se 4, 5 kg de uvas por dia, 1 kg a cada 3 horas, depende da necessidade do corpo e do objetivo da pessoa. No entanto, as uvas devem ter grainha, não é? Semente.
Como podemos contemplar, o homem tem o espermatozoide, a mulher tem o ovário e a natureza é igual, a fruta é igual. Se comprarmos uvas sem sementes, acabamos por estar a contribuir para o fim do fluxo natural, uma destruição, estamos a contribuir para algo destrutivo, algo distorcido. O ácido tartárico das sementes das uvas também é muito importante no que toca ao catarro. O sabor amargo das sementes vem do potássio e o potássio também é muito bom para alcalinizar o corpo e para limpar o corpo e para purificar o organismo. Lembrei-me agora também, quando se faz um jejum, seja de 24 horas, 3 dias, 7 dias, ou o jejum de certas frutas, deve-se também incorporar clísteros, ginemas, para ajudar a limpar o cólon e para ajudar na eliminação. Para além do jejum de uvas, também é muito conhecido a purga, a limpeza, o jejum de melancia. Eu pessoalmente tenho feito já desde há 4 dias que ando só a comer melancia. Hoje comi o melão o dia inteiro, acaba por fazer parte da mesma família, mas basicamente podes comer a melancia ou melão durante 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. É um excelente diurético, acaba por ajudar também muito no que toca à limpeza dos intestinos, a hidratar-nos internamente, celularmente, e é uma maravilha. O grande benefício deste tipo de jejuns de monodietas durante vários dias é a leveza que se sente. Sentimos muito leves, sentimos muito, muito puros. Existe também o jejum de sumo de cenoura, muito conhecido. Mais uma vez, pode ser feito também com outros vegetais, mas acaba por ser uma subcategoria de um jejum de sumos, por assim dizer. É muito bom o sumo de cenoura no que toca aos olhos, à visão, sempre ouvimos falar que é bom para a visão. Uma das grandes razões de ser bom para a visão é por causa dos fitoquímicos que existem na cenoura, que é o beta-caroteno, ou seja, acaba por também prevenir as cataratas. O beta-caroteno acaba também por fortalecer a pele, o cabelo, as unhas, porque dentro do corpo acaba por se transformar em vitamina A. Também é muito bom no que toca à vitamina K. O beta-caroteno também é muito bom como anti-envelhecimento, anti-ruga para a pele. O flúor das cenouras também acaba por ser muito vantajoso para a boca, para a saúde bucal, para que as toxinas e os germes não se aglomerem nas gengivas e nos dentes. Existe também o jejum de clorofila, por assim dizer, focando-se em vegetais que tenham muita clorofila ou beber água com pós verdes, como por exemplo a spirulina, a clorela. Existe também a spirulina azul, que é muito boa. No que toca ao jejum de clorofila, acaba por ser um jejum perfeito para o catarro, para aqueles que fumam. Obviamente a água que se deve incorporar num jejum de clorofila ou num jejum de água é água destilada, água da nascente, água purificada. Existem os jejuns religiosos, em inglês chamadas as Mystery Schools, as escolas de mistério, os mistérios. Todas elas incorporavam o jejum. Os toltecas, os aztecas, os incas, os egípcios, os druidas, todos usavam o jejum para meios religiosos. Os muçulmanos no Ramadão, para a quarentena. Em qualquer livro sagrado, a maior parte dos livros sagrados abordam o jejum e os benefícios do jejum. Na Bíblia fala-se muitas vezes acerca do jejum. Moisés também se diz ter jejuado durante 120 dias ou mais no Monte Sinai. Existem muitos relatos antigos dos benefícios do jejum. Jejuns disciplinares, voltando também aqui às escolas de mistério, para haver disciplina, para haver foco mental, no que toca também aos filósofos. Diz-se muito que Platão costumava fazer muitos jejuns, jejuns de 10 dias, mensalmente. Antes de qualquer pupilo, antes de qualquer estudante entrasse profundamente nos seus ensinamentos, teria de jejuar também. Existem os jejuns periódicos e os jejuns anuais, sazonais. Há certos povos, certas culturas que acabavam por incorporar o jejum mensalmente, semanalmente. Por exemplo, o sábado, que vem do sabá, acho que se diz assim etimologicamente, a origem é sabá, se não me engano. Sábado, vem dos judeus, da cultura judaica. Normalmente os anciões falavam de que durante o sábado não se deve fazer nada, apenas repousar, não se deve trabalhar, não se deve focar em termos de trabalho, em nada de trabalho. Eu pessoalmente, no que toca aos jejuns sazonais, mensais, semanais, periódicos, anuais, o que é que lhe queiram chamar, costumo fazer jejum. Eu comecei com o jejum intermitente, já há praticamente há 10 anos que faço jejum intermitente. Faço jejum em todas as luas novas e todas as luas cheias.
Faço jejum nos equinócios, nos solstícios, seja de um dia, 3 dias, 12 dias, dependendo do que eu sentir. Faço também o jejum semanal uma vez por semana, a 36 horas de jejum. O jejum semanal que eu faço é jejum de sumos, acabo também por incorporar leites vegetais, por vezes. Existe o jejum intermitente, que é dos mais conhecidos, se não o mais conhecido, que eu ainda não falei. Abstinência de comida durante um certo período de tempo, um curto período de tempo, de 12 horas a 18 horas a 24 a 42 horas, acaba por ser um jejum intermitente. O método mais conhecido do jejum intermitente é a janela 16-8, durante 16 horas não se come, ou seja, 8 horas de dormida mais 8 horas durante o dia não se come. Seja 8 horas de manhã, 8 horas à noite, 4 horas de manhã e 4 horas à noite, separadamente. Acaba por ser um jejum de 16-8, 16 por 8. Há quem faça uma refeição por dia e acaba por também estar na categoria do jejum intermitente. Portanto, resumindo, no que toca aos tipos de jejum, existem muitos tipos de jejum. Podia estar aqui a falar de mais categorias, mais subgéneros de cada jejum, de cada tipo de jejum, mas o foco aqui a apontar é que existem muitas variedades de jejum. De certeza que para qualquer estilo de vida, para qualquer estilo de alimentação que tenhas, existe um estilo de jejum a poderes incorporar e a desfrutar e a beneficiar no teu dia a dia, no teu estilo de vida, na tua vida. É experimentar um, dois, começar por jejum intermitente, que é o mais fácil, e realmente experienciar os benefícios. Está simplesmente uma manhã de líquidos. Acaba por ser também uma variante do jejum intermitente, super fácil de fazer. Estar uma vez por semana a líquidos, para fazer uma pausa ao sistema digestivo e a todos os órgãos vitais. De certeza que vai haver um tipo de jejum que seja fácil de tu incorporares e que seja uma porta para um novo mundo, para um novo paradigma, para uma nova relação com a comida e com o teu corpo e com o teu veículo. Vou então falar dos benefícios em geral, daqueles que se conhecem em geral em relação ao jejum, quais são os benefícios. Especificamente, cada tipo de jejum tem os seus benefícios, mas vou falar em termos gerais quais são os benefícios em geral do jejum. Estamos mais em sintonia com o corpo, acabamos por perder peso. Para aqueles que querem perder peso, recomendo que o foco não seja o jejum, mas sim a saúde, uma vez que o foco seja saúde e seja estar mais saudável. A perda de peso acaba por ser secundária e acaba por acontecer, principalmente quando se faz jejum. Existe uma maior resistência física, mais energia, mais claridade mental, mais a claridade emocional, um melhor sono, um melhor repouso, um melhor descanso, sem dúvida. Houve uma certa época, enquanto estive num jejum prolongado de 6 meses de sumos, que havia dias que eu dormia 4, 5 horas, acordava normalmente eu acordo sempre às 6 da manhã, acordava às 4, 5 da manhã, cheio de energia, e eu ficava, mas o que é que se está a passar? Como é que é possível? O que é inacreditável. Aumento da produtividade, a produtividade aumenta muito mais, estamos mais energéticos, acabamos por perder menos tempo na cozinha, em lavar pratos, em cozinhar, em guardar coisas. A relação com a comida acaba por ser outra, a relação com a comida, com os outros, connosco mesmos. Como eu disse, os benefícios também acabam por abordar o amor próprio, os benefícios de nos respeitar a nós próprios e de nos amarmos a nós próprios é imenso, é infinito. No que toca às pessoas que são magras cronicamente e que têm dificuldade de ganhar peso, o jejum é a melhor coisa para ser feita, uma vez que o sistema intestinal esteja limpo, as pessoas acabarão por começar realmente a absorver o que os alimentos têm para dar, começarão a poder construir o corpo e a ganhar peso, o que nunca antes conseguiram. No que toca a cancros, fibroides, qualquer tumor que seja, qualquer cancro que seja, o jejum acaba por ajudar drasticamente. Em relação aos tumores, ao cancro, queria apontar também que, mais uma vez, o problema é o mesmo. Todas as causas, todas as doenças, não é? É uma questão de filtração, uma questão de eliminar os resíduos e as toxinas, é muito simples. Uma vez que comecemos a filtrar bem e a eliminar em condições, os tumores acabam por se dissolver e desaparecer. Basicamente, o que são os tumores? São bolsas de fluido, é um método do corpo se conseguir proteger de tanta acidez que ali está dentro, que foi criada ano após ano após ano. São bolsas de fluido que o organismo cria para se proteger de toda a destruição, toda a corrosão, toda a acidez, a acidose. E que tipos de fluido é que estamos a falar? Sangue e linfa, não é? Os líquidos principais dentro do corpo. E porquê é que estes fluidos se acumulam e acabam por se tornar tumores?
porque nós estamos a filtrar, não é? Há um bloqueio no fluxo dos fluidos. E se analisarmos bem também porque é que comemos, qual é a razão de comermos, ao fim e ao cabo, para quem é que estamos a comer? Estamos a comer para alimentar as nossas células, não é? Do corpo. Tanto as nossas células como as bactérias que vivem na flora intestinal, mas maioritariamente para dar energia às nossas células, que acaba por ser aquilo que é responsável por todos os processos internos. São elas que acabam por tratar tudo cá dentro. Portanto, as células precisam de ser alimentadas, precisam de alimento, e tal como precisam de alimento, precisam de ir à casa de banho. Elas também eliminam resíduos. Como é que todos os resíduos dos processos metabólicos acabam por ser eliminados? Como é que as células acabam por eliminar? Todos estes processos metabólicos internos vão acabar por criar ácidos, vão acabar por criar resíduos químicos, que são ácidos. E estes ácidos, consequentemente, são removidos principalmente pelos rins, através da urina. Portanto, no que toca aos tumores e ao cancro, acabamos por nos focar nos rins, no sistema linfático, na filtração do sistema linfático e nos rins. Fazer com que os rins comecem a filtrar é o mais importante no que toca aos tumores. Para conseguir que os rins comecem a filtrar, então começa-se por uma alimentação à base de frutas ou de vegetais com teor de muita da água, muito hidratantes, muito alcalinizantes dentro do corpo, e por também começar a fazer jejum intermitente seco, para que os rins não filtrem nada, não filtrem nem sumo, nem água, nem comida, nem nada, e se filtrem eles próprios e comecem então realmente a trabalhar como nunca conseguiram trabalhar. Conseguimos esvaziar o trato intestinal e limpar o trato intestinal. Realmente, se formos até um jejum prolongado, sumos, qualquer que seja o jejum que façamos, acaba por limpar o sistema intestinal, restaura a flora intestinal, os órgãos danificados são reparados, acabamos por entrar em modo de reparação, em modo de regeneração, as células tóxicas são regeneradas, são recicladas, expulsas do corpo, qualquer dos 5 sentidos é melhorado e amplificado. Existe também o rejuvenescimento sexual. Lembrei-me agora também de apontar que já ouvi muitas vezes casos de pessoas que curaram os diabetes, seja diabetes crónicos ou diabetes de tipo 2, simplesmente por incorporarem sumos todos os dias. No que toca a Alzheimer, a doenças crónicas degenerativas e doenças cardiovasculares, o jejum é a melhor coisa que há para prevenir e para melhorar essas condições, essas situações. O jejum promove também o crescimento muscular, a pele acaba por estar muito melhor, acaba por estar muito mais macia, existe maior elasticidade, flexibilidade dos nervos, dos ossos, dos músculos, muito menos inchaço quando se está num jejum. Um dos grandes benefícios também de jejuar, principalmente um jejum de sumos prolongado, é fazer um reset ao sistema de feedback do corpo e permitir-nos transitar para uma alimentação crudívora, uma alimentação crua, uma alimentação viva, uma vez que a placa mucoide tenha sido eliminada. O coração melhora, o sistema imunitário melhora. Quando falam do sistema imunitário, eu acabo por me aperceber que estamos a falar do sistema linfático, porque qualquer que seja a doença, qualquer que seja a toxina, qualquer que seja o resíduo que precise ser eliminado, acaba por passar pelo sistema linfático, ou seja, a nossa capacidade de eliminar vírus, de eliminar bactérias, de eliminar bicharada, de eliminar qualquer que seja a toxina, acaba por passar pelo sistema linfático. Portanto, o sistema linfático e o sistema autoimune acabam por estar interligados. A inflamação é reduzida significativamente, ou seja, doenças crónicas, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias como artrose, artrite, acabam por melhorar bastante em jejum. No que toca à confiança, ao conhecimento interno, ao amor próprio e ao respeito próprio, acabamos por estar mais confiantes, acabamos por ter outra visão, outro paradigma, outra percepção do mundo, de nós próprios, da nossa relação com o todo e do mundo. O maior benefício de que se trata o jejum, qualquer que seja o tipo de jejum, é o suporte e a regeneração dos órgãos de eliminação. Uma vez que os órgãos de eliminação estejam a conseguir eliminar as toxinas e os resíduos do corpo, qualquer doença, qualquer problema que tenhamos vai ser resolvido. Portanto, o maior benefício, os maiores benefícios de qualquer que seja o tipo de jejum é dar um suporte e conseguir regenerar os órgãos de eliminação. Qualquer organismo que exista neste planeta, como já disse em vídeos anteriores, está dependente diretamente da capacidade de eliminar. Isto vai dar sempre tudo ao mesmo. Eliminar, eliminar, eliminar. Eliminar resíduos e eliminar toxinas. Conseguimos eliminar toxinas e resíduos. Conseguimos suportar os órgãos que o façam. Temos saúde, deixamos de ter doenças. Qualquer que seja a doença. Aqui para concluir o vídeo, qualquer refeição deve ser desfrutada, deve ser prazerosa, deve ser algo que nos faça sorrir e estar bem. A palavra usufruto, desfrutar, forma-se através da palavra fruta, fruto. E o jejum acaba por ser aqui a ferramenta para corrigir muitas condições, muitos hábitos maus que tivemos
para corrigir a relação que temos com a comida. Depois de corrigirmos muito dos problemas relacionados com comida através do jejum, podemos então começar a desfrutar dos alimentos em condições e acabamos também por ficar muito mais sensíveis aos alimentos, às cores, aos cheiros. Temos de estar conscientes que toda esta contaminação que existe à volta de nós, seja no ar, na água, na terra, nos alimentos, temos de dar um passo atrás, se não dois passos atrás e um passo à frente, dois passos atrás, um passo à frente. E o jejum permite isso. Se analisarmos, se contemplarmos também, acabamos por nos aperceber que qualquer relação entre homem e mulher, qualquer relação que tenhamos, familiar, social, acaba por envolver sempre comida. E portanto, a nossa relação com a comida, a relação connosco mesmos e com todos à nossa volta, acaba por lhe dar a comida. Se a nossa relação com a comida for mais saudável, for mais harmoniosa, for mais profunda e for mais consciente, consequentemente todas as relações à nossa volta terão o mesmo fim. E portanto, para terminar o vídeo, quero-vos incentivar a fazer um jejum prolongado de sumos, acaba por ser o principal princípio no que toca ao suporte dos órgãos de eliminação. Uma vez que o nosso sistema intestinal esteja limpo, esteja restaurado, vamos conseguir começar a absorver, a eliminar e a utilizar aquilo que comemos ou que bebemos. E é isso. Por último, quero-vos convidar a ver o meu último vídeo que fala acerca da placa mucoide, placa mucoidal, que todos temos, este muco gelatinoso que está a obstruir e a constipar os nossos intestinos.